Então, dar as boas-vindas novamente à Angélica Fernandes e ao André, e agradecer a participação e a colaboração de vocês, e dizer que a Frente Regional ABC, de Enfrentamento à Violência, ela é bem antiguinha, e a gente sempre atuou para estabelecer, primeiro para estabelecer políticas públicas regionais de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Era uma ação articulada entre executivo, o legislativo e sociedade civil. Depois a gente ficou mais só a sociedade civil, né? E a gente tem feito um trabalho de monitoramento das políticas públicas de enfrentamento à violência. E uma das coisas que tem nos ocupado nos últimos 3 ou 4 anos é a discussão sobre a manutenção das casas-abrigo para as mulheres em risco de morte. E a gente tem procurado saber como é que estão sendo discutidos os orçamentos e tal, e até algumas dessa frente está acompanhando o planejamento do consórcio. E muitas também da frente regional participam de conselhos municipais, né, de diferentes áreas, mas a maioria de conselhos dos direitos da mulher. E essa discussão de orçamento é sempre desafiadora para nós, né, porque a gente quer muito aprender sobre o que é orçamento, como é que a gente faz a leitura disso e depois como é que a gente monitora, né, como é que a gente fiscaliza a realização dos orçamentos. Então, é com esse foco que a gente pensou nessa formação, e a gente está muito feliz porque ela está acontecendo, e mais feliz ainda que, além da Angélica, veio o André Galindo aí, né? E é super importante a gente ter pessoas que a gente já conhece. A Angélica, a gente sabe que é uma militante da região, né, uma militante feminista de muitos anos, gestora pública e é doutoranda pela Universidade Federal do ABC. E aí eu gostaria, Angélica, se você quiser complementar a sua apresentação, apresentar o Arlindo também. Tá. Então, e da minha parte, eu vou agradecer em nome da Frente Regional e passar a palavra para você. Legal. Então, boa noite a todas, todos. Primeiro, agradecer, gente, o convite de estar aqui com vocês. Nós conversamos antes. Nós tivemos essa experiência em São Paulo que foi riquíssima na capital, da questão do orçamento. A gente vai trazer uma palhinha aqui para vocês hoje. O meu mestrado foi, como eu estava falando, eu pesquisei essa questão do ciclo, a política para as mulheres no ciclo orçamentário, durante 10 anos, dos 10 primeiros anos do governo do PSDB em São Paulo, e depois fui ser gestora pública, e, na verdade, é um tema meio que recorrente, mas... E todo mundo, assim, na verdade, quando a gente chega nessa coisa de discutir orçamento, todo mundo acha, mas isso é chato, não sei o quê, e a gente tem conversado muito a importância desse instrumento, da gente se apropriar disso enquanto um instrumento de luta, né? Ou seja, da gente poder se mobilizar em torno disso. Isso tem a ver até com a história mesmo, da gente pensar de todo o movimento que vem do período da redemocratização, sempre foi nesse sentido, né? Você criar as condições para a gente poder fazer um controle social no Estado, né? Então, eu estou lá na Universidade Federal, meu tema não é mulheres nos espaços de poder e de tomada de decisão, e aí a gente discute várias coisas, inclusive essa ideia da gente, quando a gente vai para os espaços de poder, a gente fica com a parte administrativa, e poucas vezes fica com a parte política, né? Então, esse é meu estudo. O André, você podia se apresentar. O André trabalha comigo lá no TCM, mas se apresenta, André. Olá, desculpem, gente, deu uma caidinha, voltei agora, tá? Boa noite a todas. É um prazer, né, ter recebido esse convite para poder ministrar essa aula junto com a professora Maria Angélica. Desde que eu trabalho com ela, tenho aprendido muito sobre muita coisa, e recentemente tem sido uma honra, né, poder aprender muito sobre as questões das políticas para as mulheres,
e todas essas questões que são tão relevantes e tão importantes, né? E que muitas vezes nós, homens, carecemos de conhecimento e de maior aprofundamento, né? Nessas questões tão relevantes, né? Então, até uma questão que eu coloco para vocês, mulheres, militantes, né? Dessa causa tão importante, eu sei que é difícil, né? Fazer a cabeça dos homens no geral, né? Porque é muito enraizado o machismo e outras coisas que são ruins para nós também, né? Mas na medida do possível tentar explicar, conversar, né, dialogar, para que os homens possam também, né, cada vez mais aderir a essas questões. Eu sou formado em administração pública, tá, pela Unesp de Araraquara, fiz especialização em gestão de políticas públicas, né, na Unifesp, fiz mestrado na linha de pesquisa de políticas públicas na USP, concluí recentemente o doutorado, né, e recentemente, junto com a professora Maria Angélica, nós temos escrito aí bastante textos, né, e artigos, na realidade, para alguns congressos, vamos submeter também a revistas. Ela até acho que talvez já tenha comentado que nós tivemos a oportunidade de participar de um congresso do Unpox já, né, e depois um outro que foi na Antuérpia, no México, e participaremos na Bélgica, né, e participaremos no México, Antuérpia no México não, né? Antuérpia na Bélgica, é que é sexta-feira. E nós participaremos agora do ALAS no México e também de um evento bacana na Bolívia e um outro em Madrid, na Espanha. E eu tenho me inserido mais nesse debate, de tentar, junto com ela, né, entender a evolução institucional, orçamentária, que não é bem uma evolução, né? Acho que ela estava comentando antes, né? Que a coisa vai e volta, infelizmente, né? E é muito triste, né? Ver os retrocessos, né? E o momento atual que a gente vive também, aí é de partir o coração mesmo, né? Obrigado, professora Angélica. O que nós pensamos, assim, Dulce e Heleninha, que nós combinamos um pouco a aula? Nós pensamos assim, a gente falar um pouco dos conceitos de orçamento hoje, a gente falaria um pouco, e na aula seguinte, no nosso próximo encontro, a gente trataria mais da questão do consórcio. Aí nós vamos fazer uma análise do orçamento do consórcio na próxima reunião. Tudo bem para vocês? Foi assim que a gente pensou estruturado. Eu sei que tem um monte de gente que está aí que sabe de orçamento, já tem até PhD em orçamento que teve no serviço público, mas a ideia é que a gente pudesse, que nós estruturamos foi desse jeito. Não sei se atende um pouco a expectativa de vocês, Dulce e Heleninha. Eu acho que começa pelo orçamento municipal, né? Isso. E aí a gente expande para o consórcio, né? Isso, essa é a ideia. Mas eu acho que seria bacana, pelo menos 2 palavrinhas aqui para cada uma que está aqui, já que a gente está em poucas pessoas, qual que é a expectativa? Acho que é bacana, né? Isso. Quem começa? Então Posso falar, Ivete, Nega Loura? Nega Loura? Então vai. Depois sou eu, tá bom? Bom, a minha expectativa, como eu não gosto muito de matemática, apesar de ser formada em gestão pública, mas o orçamento, como ele agora, que eu estou estudando mais especificamente as leis orgânicas de cada município, eu vejo que há muita diferença. E eu identifiquei que a forma de tratar o orçamento, por ser municipalizado, ele não segue muito bem as diretrizes da Constituição. Não sei se isso é legal ou ilegal, ainda não consegui identificar. E a minha expectativa é exatamente essa linha que foi colocada, que é conceituar o que é orçamento, como que ele se dá, como que ele se destina nas 3 esferas, e nós vermos a nossa região, porque eu estou numa dificuldade muito grande, é um trabalho enorme, que eu ainda não consegui terminar, que é sobre as leis orgânicas, e passar para a parte específica do orçamento, para ver se contribui com a frente, que eu sou uma das pessoas que estou nas reuniões do consórcio, e para nós enfrentarmos e reivindicarmos, como cidadãs e fiscalizadoras do custeio do município de destinação, nós precisamos estar apropriados disso. Eu acho que vai atingir o nosso objetivo, sim.
Verônica e Silvia. Boa noite a todas. Boa noite, André. Bom, a minha fala é bem no que a Ivete falou, né? Eu também participo do consórcio intermunicipal e muitas vezes a gente boia um pouquinho, né? Na hora que se fala do orçamento, fica assim, é só quem trabalha, por exemplo, as pessoas que estão lá envolvidas que entendem. E além disso, estando à frente do Conselho da Mulher, foi criado o Fundo Municipal da Mulher, que ainda não foi regulamentado, mas eu acho que será agora, este ano. E até com relação para saber, porque eu sei, pode ser que não tenha nada a ver, mas a questão de orçamento e fundo, porque nós não conseguimos regulamentar, porque o secretário da pasta, porque nós estamos inclusas na pasta da inclusão social, ele fala assim, ai, mas eu vou saber, o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Como se nós não íamos apresentar um projeto, né? Então, desde 2018 está aprovado, e eu falei assim, agora eu vou arrumar argumentação e vou bater o pé na mesa, porque não é possível. Então é para isso que eu quero mais expertise com vocês. Gratidão. Olá, boa noite, Angélica, André, meninas. Eu tenho uma curiosidade bastante grande, porque eu sou do município de Santo André. Eu estive conselheira de 2016 a 2020, conselheira tutelar, e uma das prerrogativas da ação conselheira é fazer com que as políticas públicas funcionem. E uma delas é propor, inclusive, né, que o orçamento seja voltado para o órgão e não simplesmente manter o órgão e o salário dos conselheiros. Como que é isso? Eu queria entender como que o orçamento faz para não ter, porque eu levanto aqui até uma polêmica. Qual o conselho das 7 cidades que participa para poder indicar, para poder elaborar, para poder fomentar orçamento de política pública na área, principalmente da infância e adolescência, né? Outra coisa, hoje, dentro de uma assessoria de um parlamentar, é importante que eu saiba esse viés do orçamento municipal, entendendo por quê. Quando a gente vai para frente, quando a gente está na reunião do consórcio, parece que às vezes alguma coisa que cai da manga e a gente não consegue identificar, né? Então, gostaria também de ter noções especificamente dos municípios e principalmente Santo André. Heleninha, agora é você. Eu faço parte de um conselho municipal, né, que tem um fundo, e o que, inclusive, essa semana teve votação de projetos e tal, e eu tenho observado também na cidade de Santo André que quase todos os fundos municipais, eles têm uma minoria de participação da sociedade civil, e o poder absoluto é do governo, né? Isso há muitos anos, inclusive em épocas de administração, digamos, mais populares. Então, eu queria compreender isso, e eu acho que um outro tema que é muito importante, quando a gente tem um conselho municipal, e você vai participar daquela audiência que é obrigatória, né, na Câmara Municipal, de apresentar a lei do orçamento para o próximo ano, a estimativa, a gente pega aquelas planilhas que é a coisa mais dificílima de você conseguir separar as informações por temas. Então, se a gente quiser falar, olha, cadê os orçamentos para as mulheres? Então, é muito difícil. Às vezes está na Secretaria de Assistência Social, mas às vezes tem alguma coisa na saúde, aí tem uma outra coisa não sei aonde, e eles colocam essa padronagem, né, que é feita para leiga não entender, né?
Então, assim, e fica muito complicado, mesmo quando a gente participa das audiências públicas e a gente questiona, cobra, é sempre uma explicação sabonetada, né? Então, a gente precisa saber também quais instrumentos que a gente tem quando a gente também vê que um recurso público não está sendo aplicado adequadamente, onde que a gente denuncia, aonde, como que a gente pode checar, que pistas a gente tem para poder também denunciar. Alguém mais? Eliane? Boa noite, André. Boa noite, mulheres. Eu não tenho nenhum cargo que se não faço parte de nenhum grupo que necessite uma análise do orçamento, mas conhecimento é poder. É o que você falou, é muito importante que a gente se aproprie desse conhecimento, porque é surgindo uma oportunidade que a gente, enfim, em algum momento na vida, que a gente possa saber do que se trata. Então, eu estou aqui ansiosa. Laísa? Ou Laísa? Oi. Nos Oi, boa corrija noite. aí. É Laísa, foi Laísa. certinho. Boa noite, gente. Bom, na verdade, eu não faço parte de nenhum órgão público nem nada, mas estou aqui de curiosa. Eu trabalho com comunicação, eu sou jornalista de formação, e eu acho que é muito importante conhecer e saber, né? E eu tenho muito interesse por políticas públicas de mulheres, para mulheres, então eu estou aqui para aprender. É isso. Bem-vinda. Sara? Sara? Olá, mulheres. Boa noite. E minha internet está um pouquinho ruim, eu deixei aqui sem. Eu sou a Sara, eu venho aí há um ano, mais ou menos, acompanhando as ações, as atividades da frente, né? E também compondo aí os movimentos de mulheres no município de Mauá e na região. E atualmente estou compondo o Conselho Municipal de Direito aqui de Mauá, enquanto sociedade civil, sendo aí a primeira e única suplente. Então, estou aí muito nesse processo de observar esse processo de implementação da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, de fato, aqui em Mauá. E aí, meu intuito de estar aqui hoje é de ter, de forma mais concreta, né, como fiscalizar e estar de olho, estar sugerindo, propondo que esse processo seja o mais real e possível para as mulheres aqui do município. Já trabalhei com prestações de conta, né, também em ONG, no terceiro setor, também sou assistente social, então tem uma dimensão do financiamento da política pública, mas não em específico aí sobre a política pública da mulher, então acredito que essa atividade vai nos dar aí um panorama importante sobre esse contexto aqui no ABC, como a gente pode fazer isso de uma forma mais qualificada. Muito obrigada aí por terem aceitado o convite, os palestrantes, e espero aprender muito com vocês. Bom, se Luísa e Silvia não têm nenhuma manifestação, podemos passar para a Angélica. Angélica. Beleza, então, como a gente estruturou? A gente vai, então, falar do orçamento hoje, vamos tentar essa coisa que a gente diz aí, espinhosa e tal, e na próxima a gente vai discutir mais na linha do que a Leninha e as outras estão falando, que é a questão da perspectiva do controle social sobre isso, num órgão específico, que é um consórcio, que é uma autarquia, enfim. Então, como é que a gente pensou aqui hoje, falando um pouco do orçamento? André, você podia abrir nossa apresentação, que aí a gente vai, depois a gente disponibiliza para vocês, tá, gente? A apresentação. Perfeito. Tá bom? Só que a gente não vai agora, porque senão nós vamos contar ela inteira. Vai perder, digamos, o ineditismo. Então, o orçamento público, o que é interessante dizer, né?
ele é um instrumento, eu acho que o mais interessante de tudo é que ele é um instrumento que detalha as previsões, né, de recursos públicos que serão arrecadados e que define a destinação desses recursos. Então, as leis orçamentárias, que é da União, dos estados, dos municípios, né, ela tem um papel fundamental no planejamento do planejamento e investimento, né, em educação, saúde, assistência, transporte, segurança, infraestrutura, desenvolvimento, inovação, tecnologia, manutenção, enfim, em todas as áreas da atuação do Estado. Então, o orçamento, ele tem um papel, o orçamento público tem um papel muito importante quando a gente discute qualquer política pública no âmbito do Estado, né? Pode passar, André. E é interessante, por quê? Porque quando a gente fala de orçamento, o orçamento público não tem a ver com dinheiro, né? É mais do que dinheiro, né? O André sempre diz isso. É uma lei que vai estabelecer o planejamento dos recursos financeiros, ou seja, o orçamento, ele vai... por isso que ele é tão... As pessoas guardam tão as 7 chaves, porque é um instrumento importantíssimo de poder, porque é o orçamento público que vai dizer aonde, né, como é que você planeja o gasto desse Estado. Então, você tem gastos que são gastos correntes, enfim, que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas digamos que o orçamento público, né, e por isso que ele é tão tido assim, os tecnocratas, as planilhas, não sei o que lá, que é muito mais no sentido de você, digamos, você mistificar o que é o instrumento do planejamento, que é o orçamento, que não é algo tão difícil, porque todo mundo faz orçamento. É lógico que a gente não faz o orçamento da nossa casa como faz na administração pública, mas todo mundo sabe, né, como investe os planos de longo e médio prazo, de curto prazo, enfim. Então, essa é a ideia. Pode passar, André. E aí, é interessante porque antes, né, essa concepção de orçamento, ela tem muito a ver com esse período que a gente vive de redemocratização, né? E, aliás, da apropriação, muitas vezes, desse controle social, desse instrumento que é o orçamento público. Porque antes, ele era apenas um instrumento de controle. Hoje, o orçamento público, ele é um instrumento de planejamento das ações públicas. Acho que essa é a grande diferença. E eu acho que esse é o grande elemento assim, que a gente tem que desmistificar o orçamento. Porque, na verdade, é como a gente vai organizar os gastos, os investimentos, as projeções orçamentárias para garantir as políticas públicas. Pode passar, André. E aí, o que é importante? Acho que é importante dizer o seguinte, que o orçamento, o ciclo orçamentário, isso que é importante, e aí eu acho que esse é o grande pulo do gato, que a gente até conversava numa reunião que eu fiz com a Leninha e com a Dulce, porque, na verdade, o ciclo orçamentário ele vai ter início com o PPA, que é o que é o PPA, né? O PPA ele é o Plano Plurianual, ele tem uma duração de 4 anos e ele começa no 2º ano do mandato vigente. Então, ele atravessa 2 governos. Então, ele atravessa o governo que está e o governo que virá. Então, só no 2º ano do outro governo que o PPA será feito. E nele, o que é importante? Porque nele consta detalhadamente, né? Isso que é importante, por isso que tem uma importância, e o movimento social se apropriou muito desse debate do PPA. Tanto que nós temos o PPA nos municípios, todo um debate de PPA participativo, nos governos mais democráticos, é lógico. O próprio consórcio tem um PPA em vigência, que a gente pesquisou, né? Tem um PPA, tem um processo de PPA, apesar de ter uma outra característica. Mas o que é interessante? Que ali você vai detalhar os atributos das políticas públicas que vão ser executadas, as metas físicas, né? As metas financeiras, o público-alvo, né? E os produtos que serão entregues neste período de 4 anos. Então, nós acreditamos, e quem tem trabalhado com a questão do orçamento, que
a própria Constituição Federal também está designando isso, que esse ciclo que a gente chama do ciclo orçamentário, ele tem início no PPA. Depois do PPA, não sei se o André quer falar alguma coisa. Bom, Angélica, tá ótimo. Tá ótima a sua condução, viu? Fique à vontade. Depois eu tenho algumas coisas. Eu só posso complementar? Lógico, dar um deve. exemplo, né? Que acho que vai ao encontro da sua fala e das mulheres também, né? Essa questão de desmistificar, que a professora Angélica traz, né? E essa dificuldade de entender, né? Quando eu me apresentei, eu comentei com vocês que eu fiz o curso de administração pública, né? A minha formação, né? Administração pública, né? E ali eu fui aprendendo as coisas, entendendo, não conhecia muita coisa, né? Entrei muito novo também, né? Mas, por exemplo, não sabia nem o que um vereador fazia, qual era o papel, eu já tinha votado, inclusive, né? Em um. E aí, o que aconteceu? Assim, uma impressão que eu tenho, né? Eu tinha uma visão muito banalizada de corrupção, né? Porque a imprensa, né? Até a Laísa, né? A colega Laísa, que é jornalista e tal, ela bate muito a corrupção, roubou. E eu pensava que era toda uma bagunça. Eu falei, nossa, lá na administração pública o pessoal rouba, pega e faz e acontece e tá nem aí, né? E aí eu lembro que eu tive uma disciplina de orçamento público com o professor, e finanças públicas, né? Foram 2 disciplinas, ele foi ensinando, explicando, olha, é lei, tem esse procedimento, e até para entender, né, que aquilo que eles chamavam de corrupção e tudo mais, o processo era muito mais complexo, né? Muito mais sofisticado, né? E porque havia ali toda uma garantia legal, né? E técnica, só que ao mesmo tempo eu fui percebendo, como a professora Angélica disse, que havia uma certa dificuldade, um tecnicismo, né, um legalismo, que dificulta, né, Angélica, para nós compreender, né? E aquela frase, né, conhecimento é poder mesmo, né? E às vezes a gente, por não conhecer, também não sabe dialogar, não sabe falar, não sabe, né, como é que funciona, né? Mas era só isso, Angélica, só para dar esse relato pessoal meu, viu? Fica à vontade, está sendo ótima a sua apresentação, viu? E aí, eu acho que, então, a gente tem o primeiro documento, que é o PPA, que vai nos nortear durante 4 anos, e, na sequência, a gente tem a LDO, que eu acho que ela é importantíssima. As pessoas não dão muita importância para a LDO, não, mas ela é importantíssima. Por quê? Porque ela vai orientar a elaboração da Lei de Orçamento Anual, a LOA. E se você não colocar, né, se você não inserir os seus projetos, seus programas, suas atividades na LDO, você não vai conseguir destinar recurso quando você for discutir a LOA. Né? Então, é um espaço importantíssimo no sentido de ali você não vai tratar de recursos, a quantidade, ali você não projeta isso, mas você vai elencar, né, dentro daquele plano maior, que é o PPA, o que vai orientar a elaboração. Esse é um espaço importante, por exemplo, de participação também, né? Porque muitas vezes, e a gente percebeu isso, até mesmo quando a gente discute quando a gente estava discutindo lá políticas em São Paulo, né, que muitas vezes você garante a entrada do programa, do projeto, da atividade na LDO, mas se você aí tem que entrar, aí eles põem, aí a gente vai na LOA, né, que também tem 1 ano de duração, que é quando você vai destinar recurso. E muitas vezes o governo, para não ter que tirar, porque já foi aprovada, vamos por lá, política para as mulheres, política integral para as mulheres. Tem lá se aprovou na LDO, beleza. Aí, quando vai lá para a lei orçamentária, eles põem R$1 de recurso para fazer aquela política. Né? Isso é muito comum, botar R$1, né, quando essa política não é de interesse do governo, eles não podem tirar, porque foi aprovado, que quem tanto aprova o PPA, quem aprova todas as leis orçamentárias são os legislativos, então, a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais. Então, muitas vezes o movimento, olha, nós conseguimos, entrou lá, casa-abrigo, nós vimos isso várias vezes, a casa-abrigo da mulher aqui em São Bernardo, aí quando chegava lá, tinha R$1 de recurso. Então, você vê que é uma batalha em glória, né? Porque até o momento da LDO você tem um processo maior de participação. Quando chega na lei orçamentária, aí quem vota, você pode até fazer audiência pública, pode fazer um monte de coisa, mas ao final, quem vai votar a lei orçamentária são os legitimados pelas urnas, ou seja, os vereadores, os deputados, né? Os deputados estaduais, os deputados federais. Então,
O ciclo orçamentário, o que é importante dizer? Né? Todos esses documentos do ciclo orçamentário, eles têm iniciativa no Poder Executivo, ou seja, o presidente, o governador e o prefeito são eles que dão a primeira, eles que elaboram a proposta das 4 leis, né? A partir da consulta pública, você tem todo um processo de consulta pública, que também eu acho que é uma conquista da nossa Constituição, essa ideia de você ter um processo de consulta pública, e aí um pouco do que o pessoal falava numa reunião que a gente fez outro dia, das mulheres, que chega lá, os técnicos explicam, as mulheres tentam entender, não conseguem, chega uma hora que eles falam, bom, eu vou anotar a sua dúvida e levo. Na verdade, a dúvida é por que a política não está lá, né? Por que eles vão apresentar um instrumento de planejamento, um documento do planejamento, como a LDO, e não tem nenhuma política para as mulheres. Então, na verdade, as mulheres falaram, chegou uma hora que eles falaram, não, anota aqui a sua pergunta, que eu ligo outro dia para você e te explico. Então, você tem um processo de planejamento que acontece no Poder Executivo, aí você tem um processo de aprovação que acontece, você pode passar, né, André? Não sei se você fez isso. Você tem um processo de planejamento que acontece no Poder Executivo, você tem um processo de aprovação, que é do Poder Legislativo, você tem um processo de execução no Poder Executivo, e você tem um processo de controle. Esse processo de controle, feito pelo Legislativo, pelas Cortes de Contas, e também, muitas vezes, pelo controle social, né, que vai, de alguma forma, realizar esse controle dessa execução orçamentária. E o que é interessante, acho que nesse sentido, né, o que a gente tem percebido, por exemplo, que muitas vezes, né, nesse processo, digamos, esse processo que muitas vezes tem um acompanhamento muito forte no planejamento e na aprovação, quando chega no processo da execução e do controle, aí que os movimentos têm muito mais dificuldade de fazer esse controle social, né? Que é no processo da execução da política, ou seja, você aprovou o recurso, você tem lá 1,5 milhão para para botar as casas das mulheres em funcionamento, e aí como é que você acompanha essa execução, né? Que é exatamente como é que você acompanha que esse dinheiro que foi proposto na LDO, que foi aprovado na LOA, como é que essa execução acontece, né? Que essa parte da execução, ela, digamos, ela tem total discricionariedade do Poder Executivo. E aí o André pode falar um pouquinho disso, porque se o Poder Executivo quiser gastar 1 milhão, e se tem 1.500.000, e se o Poder Executivo quiser gastar 1.600.000, ele vai ter que pedir ordem para fazer a suplementação desse recurso. Mas se tiver 1,5 milhão proposto e o Poder Executivo, na sua execução, gastar 100 mil, ele não precisa prestar conta de nada. A não ser para o Ministério Público, movimento social, mas do ponto de vista legal, né, ele não precisa prestar conta. André, não sei se você quer falar. Claro, Angélica. Eu acho que a Angélica ela explicou muito bem essa questão, né? Mas só para complementar, na realidade, é isso mesmo. É muito assertivo, né, dar destaque para esse ponto, porque talvez seja uma das maiores dificuldades que todos os movimentos sociais, né, não apenas o de mulheres, mas todos os movimentos sociais, nós observamos que é onde a coisa emperra, né, onde a coisa mais gera problema, tá? Porque o que a gente observa às vezes? Até depois no finzinho, né, Angélica, a gente responde as perguntas, né, que elas fizeram no começo, as expectativas, né, a gente direciona mais para isso, tá? Mas muitas vezes, alguns movimentos sociais, eles pressionam, né, o poder público para acrescentar as suas demandas, tá? E às vezes esses movimentos, eles realmente botam medo mesmo, né, no poder público. Só que o poder público, muitas vezes, e quando eu falo poder público, é poder público mesmo, porque isso pode acontecer tanto na fase do planejamento, que é o poder executivo, como às vezes também essa pressão acontece no momento da aprovação, que é o poder legislativo, como a professora Angélica falou, né? Porque quem faz, como a professora Angélica falou, quem planeja, quem organiza o orçamento, é o poder executivo, de fato. Mas quando chega para aprovação no poder legislativo, o poder legislativo ele pode fazer algumas alterações, tá? No orçamento.
sobretudo utilizando aquele instrumento que a gente conhece, que são das emendas parlamentares, tá? Então, às vezes, essa pressão também acontece no momento da aprovação e não no momento do planejamento, né, da elaboração do orçamento público, tá? E aí, o que acontece? Então, às vezes, o poder público, ele cede aos movimentos, incluindo essas demandas. E aí pode acontecer duas coisas diferentes, né? Que uma delas, inclusive, a professora Angélica deu bastante destaque, enfatizou bastante. Ele vai lá, ele acrescenta, mas ele coloca R$1 só, né? E às vezes ninguém se atenta a isso, né? Até pelo fato da gente não acompanhar, de ver aquele monte de planilha, de achar difícil, né, de encontrar. Então, isso é uma estratégia que às vezes é utilizada pelo poder público. A outra estratégia é justamente o que a professora Angélica falou, de você colocar no orçamento, aprovar, mas você não executa, que é o mais importante. O mais importante é executar, né? Porque se não acontecer, aquela despesa não vai acontecer e o serviço não vai acontecer, ou o investimento, né? Não vai acontecer, infraestrutura, tá? E isso é possível, sim, no Brasil, né? Normalmente, nós utilizamos o exemplo do orçamento público dos Estados Unidos. E não é que porque os Estados Unidos é melhor do que aqui, não, viu, gente? É só um exemplo mesmo, porque tem prós e contras em ambos, tá? Mas no orçamento público dos Estados Unidos, tudo que se coloca no orçamento tem que ser executado. É meio automático. Na medida que você põe, tem que executar. Ao longo do ano tem que executar. Mas óbvio, né, que pode ser que você não execute e tal, mas aí se não executar, é uma baita de uma dor de cabeça para o chefe do Poder Executivo, que ele tem que justificar no Poder Executivo por que ele não executou. Isso não acontece no Brasil, tá? E isso marca dois tipos diferentes de orçamento público, né? O orçamento público, né, que é esse orçamento público que, como acontece nos Estados Unidos, que é meio automático, é o que nós chamamos de orçamento público impositivo. Tá no orçamento, tem que acontecer. Se não acontecer, é uma exceção que tem que ter uma boa justificativa. Senão até uma espécie de crime, de responsabilidade, esse tipo de coisa, né? No Brasil, nós temos um orçamento autorizativo. Então, há uma autorização para que aquela despesa seja realizada. Mas não é obrigatório que a despesa seja realizada. Então, vamos pegar o exemplo da professora Angélica, que ela comentou, né? Por exemplo, na Casa da Mulher, você pega, suponhamos, e estabelece que vai ter 1,5 milhão lá no orçamento. O prefeito colocou, né, no planejamento, a Câmara Municipal aprovou, tá lá, tá aprovado, 1,5 milhão. A realidade é a seguinte: o que isso significa no Brasil? Que o chefe do Poder Executivo, que o prefeito, ele pode gastar com aquela finalidade até 1,5 milhão de reais. Mais do que 1,5 milhão de reais, ele não pode gastar, tá? Isso é estabelecido, tanto é que a gente fala fixou a despesa, tá? Mas se ele quiser gastar só 1 milhão, ou 500 mil, ou 6 mil reais, ou 5 mil reais, ou nada, não há problema conforme a nossa legislação, tá? E aí é óbvio que vão ter pessoas que vão ter argumentos favoráveis a isso e outras que vão ter argumentos contrários a isso. Mas a realidade é que, infelizmente, né, muitos movimentos sociais, a população no geral, por não ter esse conhecimento, né, dessa diferença entre estar no orçamento e executar o orçamento, aí às vezes até comemora, né, uma situação como essa, mas depois percebe que a política pública, que é o mais importante, não aconteceu, e aí fica esse vazio, né? Fica essa confusão. Eu presenciei uma situação como essa, né, onde um grupo pressionou uma Câmara Municipal para o recapeamento de uma estrada, né, que dizia respeito ali a pequenos empresários, havia um turismo local ali importante, quando chovia era complicado, e aí eles fizeram todo o movimento, se organizaram, tal, foram para a audiência pública, né, da Câmara Municipal, os vereadores se sentiram pressionados, criaram emendas que contemplavam, né, emendas parlamentares que contemplavam essa ação, só que aí, no final das contas, passou o ano, não executou, ninguém entendeu nada, e era isso. Angélica, passo a palavra, fica à vontade, viu? Eu acho que aí é a grande questão que vocês estão falando, né? Quer dizer, eu acho que aí nós vamos discutir, eu acho que aí é o importante, acho que a gente podia passar, que é os tipos de controle do orçamento público, né? A gente aqui a gente está colocando dois. Um
que é o que a Câmara faz. A Câmara tem o dever de fazer. Aliás, a Câmara recebe todo dia um extrato do que foi pago pelo Poder Executivo, do que foi gasto, o que entrou de receita e o que saiu de despesa. Isso chega, é um diário quase que chega à Câmara. Nem todos os vereadores sabem, mas isso chega todos os dias lá. O que foi gasto e o que foi gasto, é o que foi pago, né? Que é, digamos, é o fim da despesa, né? Não é o que foi empenhado, já é o fim da despesa, o que foi pago e o que tem de receita, o que tem em caixa. Então, a Câmara pode fazer isso. Então, todo vereador pode fazer isso. A comissão de orçamento da Câmara pode fazer isso, mas o vereador individualmente pode também fazer isso, né? E pode fazer isso com o auxílio do Tribunal de Contas. Por quê? Nós podemos falar da nossa realidade em São Paulo, porque nós temos um tribunal que faz o controle externo de uma prefeitura, mas vocês hão de convir que nós controlamos, né, a gente efetua o controle externo de uma prefeitura que tem um orçamento que deve chegar a 90 bilhões esse ano. É maior do que o orçamento do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, o estado do Rio Grande do Sul. Então, a prefeitura de São Paulo, né? Eu acho que deve ser o terceiro ou quarto, acho que é o quarto orçamento brasileiro. O quarto, Angélica, isso mesmo. Quarto orçamento brasileiro. Então, só perde para a União, né? O governo da União, Estado de São Paulo. E acho que o Estado do Rio de Janeiro, talvez. Ou o Distrito Federal. Pra vocês terem uma ideia. Assim, acho que é o Distrito Federal. Distrito Federal, correto. E aí, o que acontece? O tribunal ele vai analisando as ações, as funções de governo. Então, olha, o que está, o que não está. É lógico que não é feito, digamos assim, sempre vai ter uma questão de importância. Então, por exemplo, o tribunal vai se atentar às questões que são, digamos, de maior vulto, de maior valores, né? Então, por exemplo, você pode ter uma matriz que fala de recurso, qual é o valor disso que vai ser fiscalizado, a importância social disso e o risco envolvido, ou seja, você tem áreas que são áreas contumazes de corrupção, merenda escolar, asfaltamento, ou seja, você tem áreas que são áreas contumazes mesmo de processo de problemas licitatórios. Então, em São Paulo é trabalhado assim. Aqui, no caso do ABC, das cidades do ABC, o TCE ele fiscaliza 644 municípios e 644 câmaras municipais, entendeu? Então, nós estamos falando de que a ação do TCE, tipo assim, ele vai analisar as contas do prefeito, né? Mas você imagina, uma coisa é você fazer como a gente consegue fazer em São Paulo, exatamente, que a gente faz quase um acompanhamento concomitante. Aliás, a gente faz um controle prévio, que é no processo da contratação, a gente já está vendo ali os editais, o que tem de problema, e quando assinou o contrato, você já começa um processo de acompanhamento concomitante, porque aí você vê ali, se tiver problema, vamos ver, já encontra regularidade. Agora, você imagina no TCE de São Paulo, exatamente, aí nós estamos falando aqui do metrô. No TCE de São Paulo, normalmente eles analisam as contas do prefeito. E nas contas do prefeito, eles não vão analisar o resultado das políticas públicas, eles vão fazer uma análise de conformidade, ou seja, se foi arrecadado, o que foi arrecadado está correto, se o que for gasto for correto, se foi ali observado todos os gastos constitucionais, ou seja, o valor de 25% da educação, 12% da saúde, não sei quanto, né? Eles vão observar, que a gente fala de um controle de conformidade. Bom, pois bem, aí a gente quer saber o que aconteceu com a política de mulheres. Aí nós temos que fazer, nós, mulheres, uma representação para o Tribunal de Contas, para que ele analise uma questão ali que está colocada, que a gente acha que está errada. Entendeu? Então, quer dizer, se a gente não provocar o controle externo
digamos, você imagina, se para os governos a gente pensa que a política pública para as mulheres não tem muito significado, ou não tem muita relevância, você imagina para o Tribunal de Contas. Então, apesar que a gente tem até uma conselheira lá muito interessante, o nome dela é Cristiana, eu acho que vocês tinham que, inclusive, marcar uma reunião com elas, a minha sugestão. Ela teve presidente do tribunal até o ano passado. Ela é uma mulher muito interessante. A gente, toda vez que fez evento com mulheres, a gente levou ela no tribunal, a gente sempre fez questão de fazer essa marcação. E ela, inclusive, eu acho que podia ser um elemento interessante, inclusive, para vocês discutirem até a questão de fazer uma discussão que nós vamos fazer em São Paulo agora, que é uma fiscalização operacional para saber se os equipamentos de política para as mulheres na cidade de São Paulo estão cumprindo com a sua finalidade, ou seja, se tem eficiência, ou seja, o dinheiro que está investido lá naquela política pública, se o resultado dela, a eficiência, a eficácia dela, é possível ser mensurada. Então, eu penso, gente, que essa pode ser uma... Eu acho que isso ajudaria. Inclusive, eu até falei isso para o André, que se não era o caso, depois a gente combinar lá com o pessoal, de repente a gente tentar até fazer... Se eles topassem entrar nessa ação com a gente aí dessa discussão de orçamento, alguma coisa. Eu acho que até do ponto de vista de marketing, que o Dimas Ramalho, que é presidente, ama, mas os tribunais de contas estão signatários das ODSs, e a ODS 5 caberia muito dentro disso que nós estamos falando. Então, esse primeiro controle que eu estou falando, que é o controle externo, é um controle que tem muita eficiência do Tribunal de Contas, porque isso aqui dá problema para o gestor público, dá para o ordenador de despesa, fundamentalmente, e para o gestor público. Então, o secretário, o fiscal do contrato, né, o prefeito, o mandatário. Então, eu acho que esse é um controle interessante, que a população tem pouco feito isso. Por exemplo, lá no tribunal, a gente tem toda uma demanda. A gente fez uma ação na cidade para pedir para o povo ir lá reclamar, né? E deu certo, porque o povo começou a reclamar dos problemas. E você tem um outro controle social, que é aquilo que a Heleninha falou, que é o controle que é feito pelos membros, pelos cidadãos da sociedade, que não é só quem está nos conselhos, digamos, que são legitimados pela lei, né? Os conselhos que são legitimados, que eu quero dizer para vocês, que são conselhos como da criança e da adolescente, Conselho da Mulher, que é produto de alguma medida legislativa. Porque um movimento social, ele é legitimado para fazer o controle social. Eu, cidadã, sou legitimada para fazer o controle social da política, do equipamento, da execução, entendeu? Então, o controle social ele é importantíssimo. É lógico que se a gente consegue fazer esse controle por meio dos conselhos, você pode, inclusive, a partir de uma ação no conselho, acionar o Ministério Público, com muito mais força do que eu, mulher, ir lá fazer um papel, lá, fazer uma petição para o promotor aqui de justiça e dizer, olha, eu quero que o senhor veja isso. Uma coisa é eu. Outra coisa é o Conselho Municipal, por exemplo, dos Direitos da Mulher, resolver fazer um documento, fazer uma petição pedindo que ele acompanhe, né? Acompanhe, inclusive, esse excesso de, né? Ou às vezes excesso de burocracia para participação, excesso de mecanismo que dificulta até a participação dos horários da reunião. Então, é lógico que a importância dos conselhos, e a Constituição foi muito clara nisso, né? Você ter o controle por meio desses conselhos que são legitimados através do Poder Legislativo, né? Ele é importantíssimo. Então, eu acredito que e tem um outro controle que é muito importante também, que a gente não botou aqui, que é o controle interno dos governos, né? Que são as controladorias internas, né? Você tem vários municípios que têm as controladorias internas e que eles, muitas vezes, são capazes também de detectar problemas, né? Então, eles também têm que ter esse controle interno, essas controladorias internas, elas também têm que contar com uma certa autonomia, né? Porque, muitas vezes,
esse controlador, né, ele vai lá falar muitas vezes de problema. São Paulo, no governo do Haddad, teve a exemplo do que houve no governo do presidente Lula, quando ele criou, né, todo aquele sistema que houve de controle interno no governo, que muitas vezes controlava o governo, dizia, está errado, não está indo dinheiro, tem desvio na Bolsa Família lá no tal lugar. Eles fizeram, eu lembro que na época, eles fizeram um negócio que você podia acompanhar para e passo o recurso que chegava no seu município, aonde estava, qual a área e tudo mais. Isso aí foi tudo desmontado. E no governo do Haddad, quando ele acho que ele fez uma controladoria muito azeitada, inclusive criou um concurso público para gestores públicos, para ajudar na gestão pública da administração, que tem gente sendo chamada para o concurso até esse ano, nós conhecemos várias pessoas formadas na área de administração pública, que estão lá ajudando, gente na área da educação, gente na saúde, gente em várias áreas, na própria finanças e tal, né? Então, esse controle interno também é parceiro, né? Ele, na verdade, ele teria que também produzir relatórios, né? É que o povo não sabe, né, gente? É da mesma linha que nós estamos falando, o papel que o controle interno exerce, porque o controle interno, inclusive, é algo previsto na própria Constituição. Aliás, ele é o primeiro que, se tem um mal feito, ele é o primeiro que tem que localizar esse problema, ó. Esse recurso não está indo, você tem um desvio aqui. Então, o papel do controle interno, que a própria Constituição propõe, né? Acho que é no artigo 71, 70, sei lá, 70, 75, que ele fala desse mecanismo de controle interno, ele é fundamental exatamente porque ele é o primeiro, é quem está ali, de fato, ao lado. Olha lá, que linda, a Heleninha já vai colocando tudo aí. É quem vai, de fato, vendo ali, que acompanha o conjunto do governo. Então, do ponto de vista do controle, né, eu acho que a gente já colocaria, então, esses dois, né, o controle externo, que é o controle legislativo e as cortes de contas, os tribunais de contas, o controle social por meio dos conselhos da sociedade, mas também dos cidadãos, né, e também o controle interno das administrações, que eu acho que é o que completa, digamos, o que seria um pouco, digamos, o ciclo, né, André? Eu não sei se a gente pode falar não ciclo, mas a gente, digamos assim... Sim, Angélica, o ciclo, tá certo. O ciclo mesmo, correto. do próprio controle que a gente faz do orçamento público, né? Do orçamento que a gente está falando, gente, é o orçamento no conjunto, né? O orçamento é o planejamento, a aprovação, a execução e o controle, né? Então, a gente está falando do orçamento não só da peça orçamentária, nós estamos falando, não estamos falando da LOA, nós estamos falando do orçamento enquanto ciclo, né? Que é o planejamento, a aprovação, a execução e o controle. É isso, André, não sei se você quer falar alguma coisa. Falei demais. Não, acho que você foi bem, assim, falou com bastante propriedade, de forma muito integral, né, dentro do assunto, não tem nada para complementar, Eu acho não. que você podia falar, André, agora Sim. das duas, da questão da legislação que propõe essa gestão mais democrática sim. da legal. questão do orçamentário, né, do ciclo orçamentário, que é a Lei de Responsabilidade Angélica. Fiscal e o Estatuto da Cidade, por exemplo. Isso. Tá bom. Inclusive, Angélica, isso responde a pergunta que a Heleninha fez no chat, tá, Heleninha? Então, vamos passar mais um aí, André. Isso, responde a sua pergunta, ó. Isso. Né, onde é previsto, né, a participação popular, audiência pública? E nessas duas leis, na Lei Complementar 101 de 2000, como a própria Heleninha colocou, né, incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos, e depois o Estatuto da Cidade, no ano seguinte, né, vem reforçar, no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a linha F do inciso 3 do artigo 4º dessa lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal, né? Então, são essas duas leis, né, que garantem, né, a realização das audiências públicas no processo de aprovação da Lei Orçamentária Anual, mas... E no caso, né, do Estatuto da Cidade, além das audiências, ele vai destacar também, né, a figura das consultas públicas, que são coisas diferentes, né? A professora Angélica falou sobre as representações também, que são muito importantes, né?
Mas eu acho que tem uma outra questão, Angélica, que vale muito a pena destacar, que é o seguinte: vocês todas são do ABC, né? E o ABC, a gente sabe o que é o ABC, né? É luta política, é todo, né, toda essa energia, né? Espero que ainda hoje esteja assim, continue assim, né? Às vezes a gente acha que não, mas a coisa está lá, a semente às vezes está lá, né? Então tem toda uma história, né, de movimentos sindicais e tal, e governos progressistas, né? E às vezes até políticas mais progressistas do que a própria cidade de São Paulo, é importante destacar isso, né? No ABC, ao longo da história. Então vocês com certeza conheceram em algum momento as figuras do orçamento participativo, né? Em Santo André eu sei que teve, que foi muito bom e muito forte, né? O orçamento participativo, inclusive na literatura especializada, quando a gente vai falar com pesquisadores especialistas, eles alegam inclusive que no estado de São Paulo os orçamentos participativos, as experiências do ABC são muito mais consolidadas do que as próprias experiências de orçamento participativo da cidade de São Paulo, né? Óbvio que tem vários fatores, São Paulo é muito maior, né? E no orçamento participativo, os participantes, né, as pessoas, os cidadãos que participam, eles deliberam, né? Eles deliberam, tem as plenárias, né? Eles participam, mas eles realizam escolhas. Por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque aqui também é uma outra coisa muito importante. A audiência pública, ela não é, infelizmente, ela não é um espaço deliberativo. Ela é um espaço meramente, né, se é que a gente pode falar, consultivo, tá? As audiências públicas, elas precisam acontecer sim, e acontecem, né? Para aprovação, são condições para aprovação tanto do PPA, quanto da LDO, quanto da LOA, das três, tá? Mas o que acontece é que na audiência pública, os vereadores, no caso, né, das câmaras municipais, eles vão apresentar os projetos que serão votados e ouvir, né? Ouvir os cidadãos, tá? Ouvir as opiniões, né? Mas isso não gera um compromisso de que eles, óbvio, às vezes gera uma pressão, às vezes tem um movimento mais incisivo, e eles vão se sentir pressionados e eles vão acrescentar aquilo no orçamento, pode acontecer na audiência. Mas a participação da população na audiência pública não gera uma obrigação de que aquilo que a população trouxe na audiência pública vai ser, isso é a regra, tá, gente? Não quer dizer que a gente é a favor disso, não. É porque é importante a gente saber como as coisas funcionam, né? Então não gera essa obrigação deles incorporarem, né, essas demandas, né, da sociedade, tá bom? E um outro instrumento, né, que o Estatuto da Cidade também traz é a consulta pública, que é um instrumento participativo de manifestação da opinião da população, né? Ele tem algumas regras específicas, como ser divulgado um documento prévio, né, que serve de referência para consulta, tem um prazo de início e um prazo de finalização também, né, na consulta pública, né? A consulta pública, né, ela tem uma característica particular, né, que as audiências públicas em si também nem têm, que ao final da consulta pública, pelo menos, né, o órgão público ele deve publicar um documento com as contribuições da população, ele deve registrar isso, né? Então, acho que pode parecer pouco isso, mas já é bastante, né? Eu lembro uma vez que eu estava numa biblioteca e eu peguei a Constituição do Estado de São Paulo para ver, e tinha rolado uma consulta pública pela Assembleia Legislativa. E havia o relatório da consulta pública. Eu achei muito interessante. As pessoas tinham mandado cartas falando, olha, tal, até coisas que a gente, né? Olha, tem que regularizar, que o cachorro do vizinho late, me atrapalha, até essas coisas, né? Que para nós talvez sejam mais banais, né? Mas até isso tinha ali, né? Então, a consulta pública ela já tem mais esse caráter de registro, a audiência, ela é, né, aquele momento ali, óbvio que pode pressionar, mas ainda, acho que a gente né, tem que agradecer muito que tem, né? Às vezes a gente critica, mas ainda bem que tem, né, esse espaço e tudo mais. E eu sei que muitos movimentos, eles aproveitam a oportunidade da audiência pública para pressionar mesmo, falar, olha, mas cadê? Onde está? Como é que está? E acho que isso volta naquilo que a gente tinha dito antes, que às vezes carece dos membros do movimento um conhecimento mais aprofundado, né? Para poder dialogar tecnicamente. Porque, olha, gente, eu vou ser muito sincero com vocês, né? A professora Angélica sabe disso, inclusive ela fez um curso de especialização em Direito Público Municipal, lá na escola do tribunal, né? Na ocasião, eu ministrei uma das disciplinas que tratava sobre orçamento, inclusive ela teve outras que aprofundavam mais o debate sobre orçamento público, né? Mas sabe uma coisa importante, gente? É que, por exemplo, eu acho que são dois elementos relevantes, né? Um deles é que
assunto orçamentário realmente é difícil, não é fácil. Falar que é fácil, aquele monte de número, planilha, né? Eu confesso para vocês que nem eu gosto daquilo, eu gosto de outras coisas que são muito mais legais e divertidas, né? E o outro ponto é que os técnicos, no geral, eu percebo, eu sinto, que eles se apropriam da coisa e eles têm poder por ter essa apropriação. Ainda mais em se tratando do dinheiro, né, gente? Acho que a gente tem que ser sincero, ter clareza, né? Então, eles têm poder, né? E Ô, eles André, não querem distribuir poder. Oi? inclusive, Opa, pode falar, eu Leninha. acho que é importante dizer que quem Claro, controla o dinheiro, inclusive dentro do próprio governo. Então, a Secretaria de Finanças concentra a informação, é verdade. até as outras secretarias não têm, quem está operando a política pública às vezes não tem informação. Há uma Correto. briga até interna dentro do governo. Escondem dados, escondem informações, e aí é uma briga de secretaria com outra secretaria. Ou seja, a dificuldade de entender orçamento não é só da sociedade civil, não. Às vezes é do próprio governo Sim. internamente, também tem luta de poder financeiro, É né? verdade. Com certeza, Heleninha. E olha, eu vou dizer mais, viu? Normalmente você falou da Secretaria de Finanças, né? Costuma ser a secretaria mais poderosa, influente. E tem uma característica da Secretaria de Finanças que não é só no Brasil, não, viu, gente? É em todo lugar do mundo. Que às vezes os secretários, eles passam de uma gestão para outra gestão. E são gestões que ideologicamente não tem nada a ver uma com a outra. Eu vi um documentário muito interessante sobre o Chile, né? Que os ministros eram tudo da mesma turma e sempre era o mesmo pessoal, né? E era governo de direita, governo de esquerda, mas estava o pessoalzinho ali praticando a mesma política, né? E tendo essa influência. Nos Estados Unidos é pior. Nos Estados Unidos é as mesmas pessoas mesmo. É uma coisa horrorosa lá, né? Secretaria de Tesouro Nacional e tudo mais, né? Mas então acho que é um pouco isso a ideia, né? E aí, Angélica, eu queria até deixar aqui, porque o tempo nosso é curto, né? E é limitado, né? Tem a limitação dos recursos que nós temos aqui, tá? Mas eu queria, Angélica, me colocar à disposição, né, de todas as mulheres aqui presentes, de outras que eventualmente, né, queiram participar, que eu me disponibilizo a qualquer dia, a qualquer horário, de dar outras formações mais específicas, talvez mais detalhadas. Muita coisa eu não sei, tá? Muita coisa a gente descobre junto, ou às vezes surgem demandas, né? E nós podemos ir lá estudar, entender, para poder apoiá-las, ajudá-las melhor, subsidiá-las, né? Essa conversa nossa é mais mesmo para introduzir o tema, para abrir, né, esse debate, né? Podemos, Angélica, inclusive fazer oficinas, abrir o orçamento, fazer testes, tal, passar até uns exercíciozinhos, só para a gente testar. A gente já fez isso lá na escola em outras ocasiões. Mas é isso, Angélica. Esse é o último slide, né, da nossa apresentação. Perfeito, André. Eu acho que tem um dado importante que, apesar dessas audiências públicas talvez não surtir muita coisa, mas elas podem ter um papel político. Por quê? Porque eu acho que é um espaço de denúncia. Isso que o André fala, quer dizer, à medida que a gente convencer, né? Primeiro que as audiências públicas, muitas vezes ninguém nem sabe a hora que acontece, o dia que acontece, onde acontece, né? Por quê? Porque é de prático. Por exemplo, em São Paulo, agora, o plano diretor, ele parou de tramitar porque não havia feito consulta pública. Tem licitações importantíssimas que ocorrem que não fez a consulta pública, não fez a audiência pública. Esse é um elemento, inclusive, para você parar um certame. Pode ser o certame da PPP da iluminação pública, por exemplo. Você entendeu? E eles têm que fazer isso. É que as pessoas não se apropriam com esse espaço, neste espaço, como espaço de controle social, mas é um espaço importantíssimo, porque é isso que a gente está falando. Quer dizer, se você, vamos supor, a gente não precisa dominar, né, o que é função programática, o que é função, qual é, digamos, a classificação funcional, programática, né? Não precisamos ir nesse grau que a gente pode até fazer aqui, que eu vou até falar no final. Mas o que a gente pode fazer? Eu acho que é saber da ideia, acho que a partir daí você tem um espaço de diálogo, porque você também tem que constranger o técnico que está aí. Quando eu fui fazer a minha dissertação, quando eu estava terminando, a última pessoa que eu entrevistei foi um cara que era o responsável por elaborar o orçamento do Estado de São Paulo. E ele não queria me atender, ele só me atendeu porque eu entrei em contato com a ouvidoria da Secretaria da Fazenda. Aí eu fui lá entrevistá-lo. Eu cheguei lá e falei, bom, então, é porque, na verdade, eu queria saber, né,
tendo em vista que São Paulo ele é signatário de tal tratado, né, do Ano Internacional da Mulher, não sei o que lá, não sei o quê, como é que o senhor, né, ao pensar o orçamento, como é que vocês incorporam esses elementos, pensando que a cidade é feita de homens e mulheres? Então, se tem uma diretriz por parte de vocês, ele falou: olha, é muito simples. Aqui, para mim, todo mundo é igual. Eu cumpro a Constituição, entendeu? E é isso aí, é homem e mulher, eu não estou aqui querendo saber se é uma mulher criança, eu estou aqui para pensar o orçamento do Estado. Né? Gente, demorou 5 minutos a minha entrevista, foi ótima, porque, ao mesmo tempo, o Conselho da Condição Feminina tinha feito um material no mesmo período falando do debate sobre a questão que elas estavam organizando o debate sobre a política para as mulheres no ciclo orçamentário. Tinha uma cartilha. Olha que louco! Ou seja, o cara estava andando para cá e o povo andando para lá. Mas o que é interessante dizer? Que é isso mesmo, é isso que o André fala, é claro. O mesmo povo que estava no governo do Haddad é o povo que está no governo do Ricardo Nunes até agora. Não estava no governo do Kassab. Mas a turma que o Haddad trouxe, a equipe que ele formou, está lá, gente. Vai fazer 10 anos. Entendeu? O mesmo grupo que elabora o orçamento, que corta o orçamento, que diz que não pode, que não sei o quê, entendeu? Então, como é importante, quer dizer, a gente se apropria disso. E, nesse sentido, para a gente, antes de abrir a palavra para vocês fazerem a pergunta, nós fizemos em São Paulo um curso de 5 encontros que a gente detalhou a coisa do orçamento. Então, cada encontro a gente deu uma aulinha mesmo, olha, o que é o orçamento, isso que nós falamos aqui super rapidão, olha o ciclo orçamentário, como é que é, aí o que é o planejamento, o que são as receitas, despesas, classificações das despesas, classificação institucional, classificação por categoria econômica. A gente foi falando de tudo isso, porque aí aquelas planilhas muito difíceis, elas continuam difíceis, mas a gente consegue entender um pouco melhor. Então, se vocês se interessarem, porque hoje a gente foi fazer assim um batismo, né? Tipo, a ideia de ganhar vocês para um curso mais profundo, ou não profundo, mas um pouco, acho, com mais conteúdo. A gente pode pensar, porque a gente fez na capital, gente, com o pessoal das redes, e foi muito legal. E eu acho que vocês poderiam fazer. Entendeu? Principalmente a gente buscando as mulheres que estão nos conselhos, em todas as cidades, pelo menos os conselhos municipais, a gente fazer um esquema, pode ser por dentro do próprio, acho que a gente poder fazer um termo. Aliás, o Tribunal de Contas tem um termo de cooperação com o consórcio intermunicipal. E aí, de repente, a gente pode utilizar desse termo para a gente poder fazer essa formação, né? E a gente faz fora do nosso horário de trabalho, a gente faz à noite, ou seja, então a gente não está gerando prejuízo para ninguém, né? Mas o que é interessante é que a gente poderia aprofundar, porque eu acho, pessoal que está aí na reunião, as nossas companheiras todas que estão aí, a Luísa, a Leninha, a Eliane, a Dulce, a Ivete, a Verônica. Gente, esse é um tema muito importante. E não é um tema importante porque daqui para um dia eu vou ser gestora, não. É para a gente qualificar a nossa ação política. Eu acho que melhora a qualidade da intervenção política. E os caras vão ter mais dificuldade para enrolar as mulheres e enrolar as demandas, entendeu? Então, esse fica o convite aí para vocês, antes de a gente abrir aí a série de perguntas, para a gente pensar. A gente depois, eu já falei um pouco para a Dulce, para a Heleninha, um pouco desse curso que a gente fez de 5 aulas, que foi muito legal. Uma das aulas, inclusive, discorreu sobre indicadores de gênero, foi muito legal. Nós vamos fazer um curso agora só sobre indicadores de gênero para a política pública. Então, a gente tem feito muita coisa, você entendeu? Que acho que a gente pode, de alguma forma, acho que atender também as mulheres aqui do ABC. Era isso.